Olá, eu sou a professora Karen Justo e essa é a série Encantadora de Infâncias. Olá, hoje eu trouxe uma reflexão que eu fiz revisitando diários, revisitando cadernos mais antigos, e um recorte que eu tinha escrito me chamou a atenção. Eu tinha feito uma visita a uma escola, eu ainda era estagiária, isso há muitos anos atrás, e eu escrevi como é triste uma escola sem cor. Eu não vou contextualizar o sentido do que aquela reflexão naquele período trazia para mim. Eu vou trazer o sentido de hoje, porque esse é o motivo das revisitações, das nossas observações, dos nossos registros, dos nossos planejamentos e replanejamentos. É buscar novos fios, um fio de conexão. E quando eu li isso que eu escrevi sobre uma escola sem cor, uma escola sem vida, eu fiz conexão com uma letra de uma música João e Maria, do Chico Buarque. E eu não vou contextualizar a letra toda, a música completa, e nem um contexto histórico, crítico da música, e nem contextualizar os desdobramentos que os críticos fazem com as suas interpretações, porque, na verdade, a arte tem essa característica. Quando ela é entregue, quando a obra ela já é entregue, ela não é mais do autor. Ela já está aberta a novas reinterpretações, a novos desdobramentos e novos sentidos que vão sendo dados diante das interpretações. E eu vou compartilhar esse recorte, não é a letra inteira. Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim, pra lá desse quintal. Era uma noite que não tinha mais fim. E quando eu paro para sentir esse trecho e fazer um diálogo com a educação infantil e sobre o encantamento, como é triste uma escola, como eu refleti antigamente, sem cor, sem vida, sem esperança, sem expectativa, sem encantamento. Não podemos esquecer o que significa o faz de conta na educação infantil. Que nessas brincadeiras em que as crianças envolvem outras linguagens, elas vão desenvolvendo o seu senso crítico, as suas compreensões sobre os papéis sociais, sobre as representações desses papéis sociais. E é dentro da escola, dentro da sala referência da turma, que as ambientações elas devem favorecer essas linguagens. Aí a gente lembra das famosas frases que muitas professoras se incomodam quando algumas famílias perguntam, ou algumas outras professoras, ou algumas coordenadoras. Então elas só brincam? As crianças só brincam na escola? E o que é o brincar? Porque as crianças não brincam de brincar, elas brincam de viver, elas vivem aquilo que elas estão construindo, ressignificando. Quando a criança utiliza uma fantasia e ela está sendo a bailarina, ela não está brincando de balé, ela está sendo, vivendo a bailarina. E esse é o contexto, né, do olhar do educador, ter a sensibilidade desse olhar para construir ambientações que favoreçam esses sentidos que as crianças vão utilizando na escola. E isso foi muito forte em um diálogo que eu estava fazendo junto com outras professoras, doutoras da Universidade do Rio Grande do Sul, sobre o que é viver o agora, o que é viver essa infância, o que é viver essa fantasia de estar ali na hora da brincadeira. E nessa conversa sobre essa criança bailarina, era uma televisão que estava passando uma reportagem, a gente estava conversando e uma pessoa falou que era muito importante ela sonhar em ser
porque um dia ela não seria. E é nesse contexto que eu disse, é isso, é no sentido que a criança, aquela criança me remeteu à minha criança, aos sonhos que foram frustrados. Eu sonhava ser astronauta e eu não tive a oportunidade de viver isso na escola. E por que eu contextualizei o faz de conta, a história da bailarina, a história da astronauta? Para exemplificar que a arte, ela tanto reabre quanto ela costura memórias. E nós precisamos resgatar das nossas memórias aquilo que foi frustrante e aquilo que nós podemos construir de melhor enquanto processo educativo no contexto das crianças na nossa instituição. E olha como é forte o trecho da música se associarmos ao contexto pedagógico. Agora era fatal. Como é triste ver esse ponto final. Agora encerrou. O faz de conta para lá desse quintal. E aí entra novamente aquela estagiária que pensou: como é triste uma escola sem cor, uma escola sem vida, uma escola sem encantamento. Infelizmente, ainda é muito presente a polarização na escola de educação infantil. Ou a gente está fazendo uma arte, ou a gente está fazendo uma atividade. Primeiro que a atividade não se faz, nós vivemos em atividade, a criança está em atividade, desde a hora que ela acordou, desde a hora que ela vai dormir, desde a hora que ela está indo no caminho até a escola, que ela olha para um pássaro, que ela olha para um cachorro na rua, que ela olha para uma árvore. Quantas de nós, professoras, recebemos flores, pedacinhos de planta quando elas chegam na escola? Isso não foi uma atividade? Ela não agiu? Ela não pensou sobre isso? Ela não refletiu sobre o que ela queria levar para a professora? Assim como no outro ponto da polarização está o fazer arte, como uma lembrancinha, como algo que a criança vai construir igual, todo mundo igual, para levar para casa no final de semana. E hoje a perspectiva do que eu trago como encantamento relacionado à arte é a imersão, é a apropriação da criança nos contextos artísticos, é assistir uma ópera, é sentir uma ópera, é adentrar uma experimentação artística, é adentrar as arquiteturas de jogos na educação infantil, é usufruir, é modificar. Quando eu falo de imersão, eu estou falando de o objeto que está ali ser modificado pela ação da criança, de ser ressignificado por ela. O episódio de hoje teve esse contexto como um convite para refletirmos sobre a tristeza de ser fatal, de ser uma noite que não tem mais fim na educação infantil. Pois se pararmos para refletir, nós entenderemos que, às vezes, apenas na escola, algumas crianças terão essa oportunidade de ser a bailarina, de ser o astronauta, de viver aquilo que talvez a vida não oportunize isso de forma real. E as crianças têm esse direito de sonhar, porque elas só serão crianças até 11 anos, quase 12. O tempo Cronos, ele é cruel, já falamos sobre isso em episódios anteriores. E essas crianças que estão ali na nossa instituição, elas têm o direito de estarem encantadas. E nós, educadores, professores, temos a obrigação de estarmos encantados para podermos encantar. E como estamos nesse contexto de uma leitura de uma escrita poética, de uma música,
Eu vou evidenciar o professor Altino Martins Filho quando ele fala o tempo inteiro em suas postagens: a poesia, não vivam sem a poesia. E o que é essa poesia que ele tanto evidencia? Se não a arte de escrever, a arte de sentir, a arte de pensar, de ver novas imagens, de sentir novos contextos. Professor, professora, não viva sem poesia, sem o encantamento, sem essa poesia que o professor Altino traz. Nós vamos estar presos nas 2 últimas linhas da escrita dessa música João e Maria. E agora eu era um louco a perguntar: o que é que a vida vai fazer de mim? E aqui eu faço um entrelaçamento sobre aquela estagiária que escreveu Como é Triste uma escola sem cor. Como é triste uma escola em que eu, professora, não tenha encantamento, não tenha prazer em encantar. E é nesse sentido que eu vou compartilhar uma frase que eu gosto muito de refletir nos encontros que eu faço com os professores. A vida não é colorida, mas ela é colorível.